Ótimo, pessoal. Então, vamos iniciar nosso encontro presencial, não é? Só lembrando a vocês a dinâmica da nossa disciplina, tá? Eu falei para vocês na semana passada que nós tivemos nosso encontro virtual e que eu dei uma aula sobre grandezas e sistema de unidades. Contudo, eu não consegui terminar o conteúdo. E aí, no início dessa semana, eu fiz um vídeo, tá? Onde eu terminei o conteúdo falando sobre algarismos significativos. E aí, aqueles que ainda não assistiram, o vídeo já está lá na plataforma, tá? E aí vocês têm acesso, vocês podem assistir esse vídeo, ou na verdade, vocês ontem, na quarta-feira, teriam o primeiro horário para assistir o vídeo, o segundo horário é para vocês estudarem algum texto, tá bom? Sobre a parte de grandezas, ok? E aí, nisso, pessoal, eu queria só mostrar para vocês. Só um instantinho que aqui agora travou. Ótimo. Mostrar para vocês onde vocês podem procurar algum material de leitura, material de estudos, tá bom? Só um instante. Eu vou compartilhar minha tela aqui no meu sistema acadêmico. Vocês já conseguem ver? Não. Só um instantinho que está carregando a apresentação. Vocês conseguem ver a minha tela da... Sim, professor. Ótimo, Alisson. Então, vejam bem. Então, aqui nesse módulo acadêmico, só a gente revendo. Nessa posição, vocês, claro, vocês vão ter menos opções que a minha, tá? Mas você vai ter uma opção nova, que são os e-books da EBSCO. EBSCO, não sei como é a pronúncia. E aí vocês apertam em OK para vocês acessarem esses materiais. E aí, nesse local, para quem já pesquisou, né, ótimo. Mas aí eu vou mostrar para vocês como vocês vão pesquisar para vocês encontrarem um livro de física. Tá? Vocês simplesmente vão digitar aqui na busca o nome física, apenas física, e vai apertar em buscar. E aí vai aparecer alguns livros de física. Esse daqui da capa rosa não é ele que eu gostaria de falar com vocês, argumentar. Existe a educação física, geografia, tratamento estatístico de física experimental, que agora vocês não vão utilizar, mas na disciplina posterior vocês vão. O curso de física básica do professor Moisés, né? Vocês podem depois utilizar esse livro. Esse livro aqui, pessoal, o Física com Aplicação Tecnológica, é um livro bom. Contudo, ele não tem os conteúdos que vocês vão estudar. Ele vai ser mais aplicado para o pessoal que estiver fazendo eletricidade e magnetismo, tá bom? O livro que eu gostaria que vocês procurassem, vocês vão ver na página 2. E vocês vão procurar um livro que é esse daqui, pessoal. É o livro Física, um curso universitário, dos autores Marcelo Alonso e Edward Kim. Tá? Então, vocês vão clicar, texto completo em PDF. Ele vai carregar para vocês. Tá? E aí vocês vão encontrar os capítulos que vocês precisam ler para aprofundar os seus conhecimentos. Então, no menu lateral esquerdo, ele vai apresentar a capa e tudo. Aqui embaixo você tem os recursos de diminuir, aumentar. E bem aqui, olha só, todos os nossos conteúdos que vocês vão ver ao longo do nosso curso. Uma introdução, interessante vocês lerem, medidas e unidades, vetores, força cinemática. Então, vamos entrar na parte de medidas e unidades. E aí vocês têm um material que vocês podem estudar, fazer a leitura do capítulo. Tá certo? Então, é uma maneira de vocês agora terem acesso aos materiais. Ok? E aí, na aula de hoje, o que é que vocês esperariam? Então, eu espero que vocês agora me tragam quais foram as dúvidas que vocês tiveram ao longo da leitura do capítulo,
tá? Ou de alguma resolução de exercício, para que a gente possa discutir sobre eles na parte de grandezas e sistema de unidades. Aí agora é com vocês. Quais foram as dúvidas que vocês tiveram? Professor, Olá. eu tive dúvida foi com a aplicação dos algarismos significativos, tipo em questões. Ótimo. Vamos fazer então aquele exemplo que está nos slides, pessoal. Como é que eu vou dizer? Na plataforma, eu também fiz o upload dos slides lá no módulo da aula, tá bom? Então vocês podem baixar esses slides. Então o Alisson, ele trouxe uma problemática, que é exatamente a utilização desses algarismos significativos. Vamos lá para os algarismos significativos. Esses exemplos. E antes da gente entrar, eu imagino que o Alisson está querendo saber uma aplicação desses algarismos. Alisson, por que esses algarismos significativos são tão importantes? Os nossos equipamentos, vocês estão acostumados a fazer cálculos de medidas, de cálculos, na verdade, com números que algumas vezes são criados por nós professores. Tá? São problemas, situações que considere um carrinho de massa tal. Considere agora um objeto sendo empurrado por uma força Y. Contudo, vocês como engenheiros vão lidar agora com situações do mundo real. E que as medidas serão medidas reais. Então, o exemplo algumas vezes que eu dou é você pegar um exemplo de medida de massa, tá? Onde, por exemplo, se você quiser medir a massa do seu corpo, tá? Por exemplo, eu tenho massa aproximadamente de 80 quilogramas. Qual o melhor instrumento que eu posso medir a minha massa? Aí vocês pensam que eu vou utilizar o quê? Uma balança, aquelas que você encontra em farmácia. Tudo bem, ok. Contudo, será que eu posso utilizar algumas outras balanças? Por exemplo, na entrada de Sobral, você tem aquele posto rodoviário que frequentemente é colocado uma balança para a medida da massa dos carros, ou mais especificamente dos caminhões que entram na cidade. Então, se você olhar essencialmente, é uma balança, cujo equipamento ele vai fazer uma medida de uma grandeza associada à massa. Mas aquela balança vai poder fazer a medida da minha massa? Da massa do Valber? O que é que vocês acham? Acho que nem detecta, né? O peso. Pronto. Será que o assunto está correto nessa afirmação dele? Não detecta? Vamos lá, pessoal? Alguém concorda ou alguém discorda? Eu acho que se detectar vai ser em uma grandeza um pouco menor, não? Exatamente, vocês estão corretos acerca disso. Por quê? Porque aquela balança ela foi desenhada para medir massas que estão muito distantes da nossa realidade dos seres humanos. E aí, como falou tanto o Leonardo como o Alisson, pode ser que ela não consiga detectar, ou ela foi feita, e se ela detectar vai ser um valor muito pequeno, porque a precisão dela vai ser muito baixa para a nossa medida. Então, percebam bem que nós estaremos trabalhando num conceito, uma massa aproximadamente de 80 quilogramas, e se eu estimar a massa de um carro, vou colocar aqui a massa do homem, 80 quilogramas, e a massa de um carro, que está aproximadamente o valor de 1 tonelada. E isso aí vai equivaler aproximadamente a 1.000 quilogramas. Então, percebam bem que as ordens de grandeza aqui são bem diferentes. Aqui é equivalente a 10 elevado à terceira quilogramas. E aqui a gente já sabe pelas ordens, né? 8,0 vezes 10 elevado à primeira potência, que isso aqui é aproximadamente 10 elevado ao quadrado quilogramas. Então, nessa situação, a minha ordem de grandeza, eu tenho pelo menos 10 vezes uma ordem de grandeza na massa do carro. E assim, a tua balança vai ter que ser construída para medir essas ordens de grandeza aqui. E aí, então, ela não tem uma precisão. E aí vem exatamente a questão dos algarismos significativos, Alisson. Se eu colocar uma pessoa dentro de um carro, percebam bem que eu vou incluir nesse objeto a massa total do carro, né?
mais a massa do ser humano vai ser 1.080 quilogramas. E aí, se eu colocar agora esse carro na balança do posto rodoviário, será que meus 80 quilogramas vai ser detectado por aquele equipamento? Pronto. E aí vem exatamente a situação dos algarismos significativos. Pode ser que não importe esses dois últimos números. E ainda mais, o último número ainda pode ser o duvidoso. Se eu tiver como uma mochila com meu computador, mais 3 quilogramas, isso não vai importar porque o equipamento não vai ter sensibilidade para me dar aquele valor. E aí entra exatamente os algarismos significativos. Porque o equipamento de medida é que vai te dizer qual é a quantidade de algarismos significativos que ele deve exibir e qual é a precisão. Quantos algarismos eu tenho certeza e quantos eu não tenho, que é o algarismo duvidoso. Agora vamos passar por outro exemplo de pegar uma balança para a medida de massa do self-service. Normalmente vocês podem almoçar e vocês podem aferir a massa de um prato, né, de comida, que vai estar na ordem dos seus 500, tem como baixar um pouquinho, né? 500 gramas. Então percebam bem que essa balança aqui, ela tem que dar uma ordem de precisão, olha só, pelo menos de 3 algarismos significativos. 2 que eu tenho certeza e 1 que é o duvidoso. Mas esse 1 que é o duvidoso está na escala das unidades aqui, ó, do grama. Algumas vezes é uma folhinha de alface a mais ou uma folhinha de alface a menos que vai me dar essa questão dúbia. Então, nessa situação, a minha balança do self-service nem é aplicada para medir a massa de um caminhão, porque ela não conseguirá, provavelmente ela será quebrada, esmagada, e com certeza também a minha massa, porque eu estou numa ordem de grandeza muito superior. Então, nessa situação, eu tenho, agora, objetos que, se eu olhar em termos de massa, vamos de novo representar a massa do carro em quilogramas. 1.000 quilogramas. A massa do ser humano, 80 quilogramas. E a massa da minha comida, que está em 0,5 quilogramas. Concordam que eu fiz a conversão? Nessa situação, se eu somar essas 3 massas, o resultado vai dar 1.080,5 quilogramas. Assim que a gente, que a gente aprendeu. Contudo, onde está a precisão dessas medidas? Lembrem bem de como é que a gente faz a soma, subtração de algarismos significativos. Está aqui, ó. A regra é que a gente mantém um algarismo duvidoso de maior ordem. Então, por exemplo, aqui, ó, o algarismo duvidoso de maior ordem, aqui está na escala do décimo e aqui do centésimo. Então, a maior ordem aqui é a do décimo. Então, eu mantenho o meu número com o algarismo duvidoso da ordem do décimo. No mesmo formato vai ser aqui. Para esse número, o algarismo duvidoso aqui está na ordem aqui da unidade. Aqui, da unidade. Mas esse terceiro aqui, que eu fiz essa conversão, está do décimo da minha unidade. Assim, eu tenho que representar o algarismo, o número como algarismo duvidoso da maior ordem que eu tenho no meu número, que é da unidade. E assim, o 1080,5, eu tenho que utilizar as regras do arredondamento e, portanto, eu represento isso daqui por 1081, aproximadamente, quilogramas. E aí você tem exatamente essa relação. Por que eu preciso fazer essas contas dos algarismos significativos? Filha, exatamente. Eles estão fazendo as contas, tá bom? Só um instante, pessoal. Bom, pessoal, tem uma nova aluna aqui que ela não concorda com a conta. Mas ela disse para ela que depois eu vou explicar para ela como é que faz as contas, tá bom? Vai lá, meu filho. Pega o seu paquímetro. E aí, vamos lá. Então, nessa situação, vamos fazer a soma. Oi, Winslet. Pois não. Foi sem querer, professor. Eu ia
aumentar. bem. Não, tá certo. Mas boa tarde, Winslet. Como é que você está? Espero que você esteja bem. Eu caminho. E aí, vamos lá. Então, nessa situação, Alisson, o que a gente vai fazer? Vamos somar esses três números, vamos utilizar aquela continha que vocês aprenderam lá no ensino jurássico. Nem lembro mais qual foi o nível de ensino. Então, vamos somar os 756. E aí, o problema. A gente, algumas vezes, quer acrescentar o vírgula zero aqui. Depois, somar o 37,2, o 0,83 e o 2,5. E vocês aprendem a fazer o quê? Ah, Valber, eu simplesmente pego aqui e acrescento os vírgulas e os zerinhos, né? É assim que nós aprendemos. Deixa eu colocar só essa situação para que vocês lembrem que vocês, algumas vezes, vocês foram ensinados, tá, vou botar um zero e um zero, um outro zero, para que eu possa fazer a soma de todo mundo. Tá? E aí, portanto, nessa situação, teria o 3, o 15... Vai 1, 7 com 7, 14, 16, 9 e por fim 7 e a vírgula vem aqui. Tá certo? Tranquilo? Só que qual o problema para a gente da física? É porque essa medida aqui, elas são uma medida com 3 algarismos significativos e a dúvida dele, ele está na unidade. Então, os 750 eu tenho certeza, mas eu não sei se o 6 é realmente o 6, é o 5 ou o 7. No outro, aqui, é no vírgula 2, aqui é uma precisão maior ainda, e essa daqui ainda está na escala do décimo. Então, nessa situação, eu representaria pelo 796,53, mas lembre que a minha imprecisão está no número da unidade desse algarismo com a maior ordem. Assim, eu utilizo as regras de arredondamento. Então, 796,53, arredondando, esse número aqui é menor do que ele igual a 5, portanto, escrevo o número do jeito como está e retiro a última parcela. Ainda tenho que deixar nessa ordem aqui, que é da unidade. Então, esse número, o que é que eu faço? Vejo, comparo se ele é maior ou igual a 5. Sendo maior ou igual a 5, eu retiro o número e acrescento o número anterior mais 1. Então, isso vai ser aproximadamente o 797. E essa é a conta, pessoal, que vocês agora vão ter que fazer aqui para a física. Saber exatamente quantos algarismos significativos o seu número está sendo representado e, nas somas e subtrações, colocar o algarismo duvidoso de maior ordem. Certo? Então, cuidado na hora de fazer as contas. E cuidado com os arredondamentos. Da mesma forma que, olha só, o produto. Se eu fizer o produto desses dois números, 0,0032 vezes 3563, eu vou colocar aqui na calculadora, e eu gostaria que vocês fizessem, para quem já fez, ótimo, né? Mas pegasse a calculadora de vocês e fizesse essa conta, fica o 0,0032 multiplicado por 356,3. Que aqui no meu resultado deu 1,14016. Espero que confira com o valor que vocês colocaram na calculadora. Tá? Se não tiver, vocês me digam. Tá? Mas o fato é, vamos ver em termos de algarismos significativos. O primeiro número, ele tem 2 algarismos significativos. Lembrem que esses valores aqui, o zero, né? Na esquerda, você começa a contar da esquerda para a direita, você não faz a contabilidade desses zeros. 2 algarismos significativos. E agora, esse daqui tem 4 algarismos significativos. Mas como é que eu faço então a medida da multiplicação e divisão? Lembrem que na multiplicação e divisão, você mantém o menor número de algarismos significativos dos fatores. E aí, nessa situação, eu tenho 2 algarismos significativos e, portanto, esse daqui, eu também vou ter que manter essa multiplicação apenas com 2 algarismos significativos. E aí, nas contas, de acordo com a regra, vamos fazer o arredondamento. Esse número aqui é maior que 5, então excluo ele e acrescento mais um anterior. 1,1402. Esse daqui não é maior ou igual a 5,
acrescento e permaneço o anterior como está. Isso vai ser igual a 1,140. O zero também, resultado 1,14. Valber, eu paro por aqui? Não. Lembre que eu tenho que manter o número de algarismos significativos, né, a parcela que tem a menor quantidade de números de algarismos significativos. Lembrem da regrinha aqui, ó. Mantém-se o menor número de algarismos significativos dos fatores. Aqui, 4 algarismos significativos, aqui 3 algarismos significativos. Então, nessa situação, eu ainda tenho que vou colocar aqui, 1,4, retiro aproximadamente 1,1. E é assim que a gente faz exatamente essas contas dos algarismos significativos. Então, vocês têm que ter cuidado agora de fazer essas contas. Valber, será que eu posso fazendo esses algarismos significativos ao longo da conta? A minha sugestão é que não. Só faça o cálculo do algarismo significativo no resultado final, depois você vê todas as parcelas que você somou, dividiu e multiplicou. Porque você pode cair no erro de fazer um arredondamento no início no número, fazer um outro e começar a somar arredondamentos de um número com outro, e você vai aumentar muito o valor, o erro da medida, tá? Para o resultado final. Ok? Tranquilo, Alisson? Não sei se era essa dúvida total, mas ficou mais claro? Ok, Alisson? Tudo bem? Tudo sim, professor. Respondi aí no chat. Ah, não vi, cara. Desculpe. Deixa eu ver aqui novamente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ótimo. O Epifânio está perguntando se tem algum grupo do WhatsApp. Luciano, eu acho que tem sim. E peça para o monitor da disciplina te incluir nesse grupo. Ou algum outro aluno aqui que possa incluir o Luciano, tá bom? Beleza. Dúvidas? Vamos continuar. Professor, Oi, diga, Júnior. eu tive dúvida na questão 19 da lista que você postou no seu portal. Só um instante, deixa eu ver se eu abro aqui a lista. E eu vejo que questão é essa, tá bom? Deixa eu me colocar aqui. Vamos ver. Eu quero saber de vocês também o que, é que vocês acharam dessa questão. Particularmente eu também tenho dúvidas, mas vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue. Como vocês acham que a gente possa resolver essa questão? Exatamente, Guilherme. Era a maior da lista. Vamos lá. Na questão citada pelo Júnior, também pelo Guilherme, ele diz o seguinte: suponha que você está deitado na praia, perto do Equador, vendo o sol se pôr em um mar calmo e liga um cronômetro no momento em que o sol desaparece. Em seguida, você se levanta, deslocando os olhos para cima a uma distância h de 1,70 metros e desliga o cronômetro no momento em que o sol volta a desaparecer. Se o tempo indicado pelo cronômetro é t igual a 11,1 segundos, qual é o raio da Terra? Nossa, mãe. E aí, como é que vocês acham que a gente possa resolver isso? Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um negócio.
Ô, Júnior, já que você teve dúvida, qual foi então a dúvida que você ficou nessa questão? Professor, eu confesso que o começo foi a dúvida, né? Porque eu pesquisei a questão, tive dúvida, né? Provavelmente deve Pesquisei. ter alguma resposta na internet, né? Sim, tem um cálculo inteiro da resposta. Pois é, mas vamos, antes de pegar esse cálculo inteiro, que algumas vezes não é feito por pessoas que podem ter feito uma interpretação errada da questão. Justamente. Uhum. Certo, aí então, aí foi como o Guilherme citou. Eu não tive essa esperteza de formar um triângulo retângulo, né? Eu não vi aqui, ele botou no chat, foi? Isso, colocou no chat. Ah, eu não coloquei, mas deixa eu ver aqui. Certo, vamos lá, porque eu Pronto, botei aqui aí... exatamente para a gente poder fazer o desenho, né? Isso. Sim, desculpe, vá, pode continuar. Beleza, aí eu tive eu vi, né, essa ideia de formar um triângulo retângulo, entendi por quê, né? Só que ele usou os graus, né? Ele usou a Terra como 360, depois ele pegou o homem em pé e formou mais um grau para poder encontrar o raio. Essa parte eu buguei, não entendi ao certo porque o cara usou. Eu entendi por quê, mas como ele chegou nesse raciocínio eu não entendi, entendeu? Ó, eu vou tentar colocar mais ou menos aqui também o raciocínio que eu coloquei e eu queria que vocês, quem fez a questão, Guilherme ou os outros, e você, Júnior, vocês também pudessem argumentar comigo se isso é correto. Ele disse que se você está na praia, perto do Equador, ele está considerando o seguinte, ele está considerando que você tem uma visão do horizonte. Certo? Então, se você olhar de frente, por exemplo, imagine que você esteja olhando para o horizonte, né, com a praia do Mar Calmo. Você teria aqui o mar, tá certo? Você estaria aqui, ó, a sua, digamos assim, pontilhado a sua cabeça, seus olhos aqui, e sua linha de visão do horizonte. Então é como se você estivesse olhando para o horizonte. E aí você tem o sol. Bem aqui, esse rapazinho. Professor, a gente não está conseguindo enxergar o desenho. Oh, desculpa, eu pensava que vocês estavam vendo minha tela. Me perdoem, pessoal. É porque vocês estão vendo a questão, não é? Isso. Agora eu imagino que vocês estão vendo o slide, que já tem algumas coisas vermelhas desenhadas, né? Estamos. Ótimo. Então pronto, eu estou exatamente aqui nessa figurazinha aqui, ó. Então esse aqui é o Sol. Então nessa situação você teria uma linha de visão em relação ao Sol. Então nesse local que você está, aqui, e se você está em cima da linha do Equador, quer dizer que daqui para cá, se você estiver nesse ponto, é o raio, daqui para cá é o raio da Terra, inclusive daqui para cá é o raio da Terra. Como as dimensões da Terra para nós são dimensões muito grandes, nós temos uma falsa noção de que a Terra, viu, pessoal, é plana. Tá certo? Cuidado com isso daí. Mas a Terra tem uma curvatura. Exatamente isso que eu pensei, professor, nesse raciocínio do triângulo retângulo. Porque tem a curvatura. Pronto. Exatamente. Tem a curvatura da Terra, então posso considerar como se eu tivesse vendo que eu tenha a borda do horizonte como se fosse quem? Fosse o término da Terra. Não é assim que vocês pensaram? E esse término seria exatamente a distância do raio. Concordam? Ou não? Vamos lá, pessoal. Concordam ou não? Sim, até a borda seria, então, uma estimativa que eu teria uma distância daqui para cá, como se fosse o raio da Terra. Só que a partir daqui, eu tenho uma distância até o nosso astro, que é o Sol, que é a distância da Terra ao Sol. Pronto, exatamente. E aí, depois eu tenho a segunda situação. Quando você se levanta, você agora tinha essa mesma distância. Só que agora, os seus olhos, eles levantaram a altura
H. E que agora eu tenho minha linha de visão sendo assim. E aí vamos colocar esse triângulozinho retângulo aqui, ó, sendo desse formato. Onde daqui para cá, quem seria? Eu teria a distância aqui, ó, do raio da Terra e a distância do Sol da Terra. Eu teria o H. E quem seria essa distância daqui para cá? Considerando que aqui é o Sol e aqui é a altura dos seus olhos. E aí, pessoal, quem seria essa distância? Vamos lá, pessoal? 183 milhões de quilômetros, Que é a distância de quem, Guilherme? a distância da Terra para o Sol. Da Terra para o Sol, mas sem o raio da Terra, concordam? Ou Sim, não? professor. Pronto, então seria só a distância, né, do Sol, da Terra para o Sol. Pronto, então aqui é exatamente vocês saberem mais ou menos esse triângulo retângulo. Só que lembrem que ele dá uma medida de tempo de 11,1 segundos, dizendo que quando eu tenho essa situação de o Sol desaparecer na linha do horizonte, esse Sol caminha, ele começa a desaparecer na linha do horizonte até que finalmente ele desaparece. E quando ele se levanta, o Sol reaparece e ele demora 11,1 segundos para descer no horizonte. Ora, o que seria desse descer no horizonte? É desaparecer. Mas vocês concordam comigo que o Sol vai ter uma determinada velocidade de descida? Não é verdade? E aí, pronto. Nessa situação, quem seria essa velocidade de descida da Terra, do Sol? O movimento de rotação. Você pode pegar pelo movimento de rotação também. Mas vamos ver se a gente consegue sair sendo... Oi, Guilherme. A velocidade do Sol seria algo proporcional à altura do corpo e seria dividido pelo tempo que o Sol se pôs. Porque vocês concordam exatamente que nessa situação que eu queria velocidade de descida, é que se você está observando um fenômeno, esse Sol ele vai ter que caminhar, ó, inicialmente ele estava na linha 0, tá, de altura, é isso que o Guilherme está querendo dizer, 0 metros, tá? E a partir daí, eu comecei a observar agora o movimento do Sol acima da linha do horizonte. Eu só consegui observar isso acima da linha do horizonte quando eu subi uma altura h. Pronto. E é exatamente isso. Nessa situação, se eu considerar que as velocidades são constantes e que a distância é tão grande que o movimento, em vez de ser um movimento circular, eu observo como se fosse um movimento retilíneo, então a velocidade de descida do Sol seria simplesmente a coordenada que ele percorreu em y sobre o intervalo de tempo. Certo? Vamos ver se a gente precisa dessa velocidade de descida, que seria exatamente quem? Essa velocidade de descida é o valor da altura, 1,70, dividido por 11,1 segundos. E daria uma velocidade aproximada de 0,1532 metros por segundo. Mas lembrem bem que a gente tem que fazer, ó, na divisão de duas grandezas, eu tenho que representar o algarismo, o número pelo menor quantidade de algarismos, né, significativos. Aqui nós temos 3 algarismos significativos, aqui também. Então, eu tenho que representar por 1, 2, 3. Então, esse valor vai ser aproximadamente
0,15 metros por segundo é a descida dele. Mas será que isso é importante para determinar... Professor, não seria 0,153? Opa! Sempre falta no zero, né, pessoal? Acho que eu calculo... Só um minutinho, deixa eu conferir na minha calculadora. É porque o zero à esquerda não conta. Seria 1, 5, mais 1. Não seria? 5 mais 1? Não, porque o zero à esquerda não conta como número significativo. Correto? Aqui ele conta. Ah, não, Aqui aqui ele no conta. 0, o 0, conta? Ah, não, desculpe, não conta. Então, 1, 5, 3. Tem razão. Porque aí ele não contaria. Muito obrigado pela lembrança. Eu não sei quem falou, quem foi. Bom, tudo bem. Júnior, Então, ótimo, Júnior. Então, 3 algarismos significativos. Ok? Pois bem, mas será que essa velocidade vai ser importante, pessoal? Sim ou não? Muito importante, por sinal. Vamos lá, para quê, Guilherme? Você que já viu o resultado, você também, o Alisson. Eu imagino que ela seja importante para calcular a proporcionalidade com a velocidade da rotação da Terra. Na velocidade de rotação? Mas tudo bem, vamos calcular a velocidade de rotação da Terra, né? Como é que a gente determina a velocidade de rotação da Terra? É bem simples. Concordam? Da seguinte situação. Se você estiver nesse ponto aqui, tá certo? O Sol, né? Digamos que nós estejamos no modelo, né? Geocêntrico. A gente viria o Sol girando ao redor da Terra, certo? Então, nessa situação, tem o raio da Terra e a distância do Sol para a Terra, ou da Terra para o Sol. Então, nessa situação, eu tenho que esse Sol, ele sai desse ponto, dá uma volta completa num tempo de um dia. Concordam? Só que isso representa quanto em horas, minutos e segundos? A gente faz aquelas conversões. Um dia são 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Esse resultado aqui dá aquele númerozinho mágico, que é 86 mil, mas estou fazendo a conta aqui para conferir. 86.400 segundos. Então, para eu percorrer um arco, ou na verdade, uma circunferência completa, ou mais especificamente, o valor de 360 graus, eu gasto 86.400 segundos. Concordam? E aí, nessa situação, vejam bem, olha, acho que vocês não precisam nem de tudo isso. Mas vamos tentar sair por essa conta. Assim, eu gastei 11,1 segundos. Qual vai ser o arco que ele percorre nesse tempo de 11,1 segundos? Então, 360 graus corresponde a 86.400 e 11,1 segundos vai corresponder a um x. Por favor, faça essa conta junto comigo e depois confiram se o meu resultado está correto. Aqui o meu deu 3.996 dividido por 86.400. Que aqui daria 0,04625. Da mesma forma que na divisão, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Mas lembre que esses dois a gente não conta. 1, 2, 3, 4. Esse daqui seria a quantidade de graus que ele anda. Então, vou só apagar aqui uma dessas figuras para que vocês possam compreender onde é que eu quero chegar.
Então, tem uma situação de que você estava naquele ponto, bem aqui, tá? Você viu, então, o Sol desaparecer e ele caminhou um pedacinho de arco de circunferência. Daqui para cá. Teoricamente ele fez isso. E aí eu teria exatamente esse triângulo aqui, ó. Onde esse rapaz aqui representa exatamente o valor de 0,0 0,4625 graus. Só que daqui para cá eu tenho o raio da Terra e daqui para cá eu tenho a distância Sol-Terra. Aí eu posso fazer algumas considerações. Consideração que isso daqui é um arco de circunferência, mas por ser um arco muito pequeno, eu posso considerar isso aqui como uma linha reta. E eu posso também fazer essa mesma situação. Poxa vida, hoje eu estou com problemas com a minha caneta. Uma consideração de que se eu partir daqui para cá em direção a esse rapaz, eu tenho esse tipo de triângulo. Certo? Aqui, daqui para cá, continua ainda sendo o raio da Terra. Daqui para cá, a distância do Sol da Terra. Aqui faz um 90 graus. E aqui eu tenho a soma do raio da Terra, distância Sol-Terra. E o ângulo desse rapaz. Então, eu vou utilizar aquelas relações. Se, por exemplo, eu quiser relacionar esse lado com esse, cateto adjacente e a hipotenusa, eu posso utilizar alguma função trigonométrica. Que função é essa? Vamos lá. Temos seno. Cosseno. Pronto. Cosseno. O cosseno daquele ângulo x vai ser cateto adjacente, que é a soma do raio da Terra, mais a distância do Sol e da Terra, dividido pela hipotenusa, que ainda é raio da Terra, mais a distância Sol-Terra. E aí, portanto, quanto é que dá esse cosseno de x? Ele vai ser um problema que nós vamos ter. Na verdade, ele vai ser a distância Sol-Terra, na verdade. É o cosseno do ângulo 0,04625. Professor, Oi. nesse caso não dividiria o ângulo por 2, não? Porque está partindo no meio? Oh, desculpa, é verdade. Tem que partir no meio. Está muito poluído, pessoal. Deixa eu apagar tudo para a gente refazer, tá bom? Bom, a gente tem a consideração de ser isso daqui. A gente tinha partido o ângulo ao meio, não foi? Então, era a metade do 0,04625, só que dividido por 2. O ângulo aqui vai dar 0,02313. Só que qual o problema ali daquele cálculo? Se a gente calcular daquele jeito, tá? A gente vai ter um problema. Por quê? Porque aqui a gente está considerando que o raio da Terra aqui, essa distância aqui, são equivalentes. Não é verdade? E se eu fizer a função cosseno, eu vou encontrar uma relação com essa distância aqui. Eu posso chamar a distância, vamos chamar de y, e a distância z. Só que o problema é porque eu tenho uma situação da minha, como eu vou dizer, da minha altura do meu objeto, que vai estar alterando também essa visibilidade. Tá? E aí, como foi que vocês nós podemos sair nessa conta, pessoal? Nessa conta não, nesse problema? Qual outra sugestão?
E como eu falei para vocês, ó, o cosseno desse ângulo aqui, que eu vou chamar x', é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vai ficar o cosseno 0,02313 z sobre y. E aqui meu valor deu 0,9999 z sobre y. Então, a relação entre z e y, tá? Eu encontro que o valor de z é 0,9999 do valor do y. Mas isso aqui não resolve nosso assunto. Então, nessa situação, não resolveu. E aí, como é que então eu posso resolver? Continuar aqueles cálculos que nós vimos? Qual a sugestão vocês me dão? Vamos lá, Júnior. Como foi a resolução que você viu lá do exercício? A pessoa, ela usou o triângulo, usou o raio e usou os graus, como eu citei. Mas não foram esses graus, né? Não, foi o grau, mas que grau você está falando? Esse aí? Não, os valores sim, exatamente. Não. Foi da Terra em si. Mas esse é o Deixa eu dar uma problema. olhada aqui no cálculo. Esse é o problema da Terra em si. Guilherme, a mesma solução que você viu com o Júnior, do Júnior também, essa mesma que você viu? Ou que você conseguiu? Qual foi, então, a solução? Então pronto, Guilherme. Diga aí, então, como foi a solução que você fez? Ok. Não, Guilherme, você teria que compartilhar a tela. Não, Guilherme, ainda não. Eu não baixei a sua atividade pelo site, não. Entendi, então. Tá certo, então. Bom, eu vou trazer para vocês depois, então, a solução dessa questão, para a gente poder avançar. Não, tudo bem, Guilherme, não tem problema não. Eu vejo outra maneira aqui de ver a solução dessa questão. Mas a questão é Professor, exatamente... Oi, Alisson. o jeito que eu fiz, eu acho que tá errado, mas foi tipo Vamos uma lá? coisa mais simples. Diga. É porque eu considerei, por exemplo, realmente o movimento de rotação da Terra. Por exemplo, em 11,1 segundos, ela rodou 1,70 metros. O que ela ia rodar nesses 24, nas 24 horas, transformando as 24 horas para o segundo. Sim, Aí perfeitamente. eu ia descobrir, tipo, o comprimento da circunferência, né? O perímetro dela. Eu considerei a Terra como uma circunferência. Aí depois que eu Você descobri o pode... comprimento dela, aí eu fiz pelo raio. Pronto, aí o teu raio deu quanto, aproximadamente? Eu tô pelo celular também. Mas vamos fazer essa consideração. A consideração que o Alisson fez foi da seguinte forma. Olha só. Aqui seria considerando, então, que o Sol ele está vindo nesse movimento aqui, ó. Tá? Descendo no eixo Y. Tá? Então, nessa situação, quando o Sol chega nesse ponto aqui, o tempo é igual a zero. E aí você tem o quê? Não é, Alisson? O raio da Terra e você observando aqui. Ok?
Então, quando ele baixa totalmente, então teria apenas a pessoa nessa situação aqui, distante do centro da Terra até a borda é o raio da Terra. Na outra situação, o que vai acontecer? Ela se levanta, vou maximizar aqui, que é a altura H, só que você ainda tem um raio da Terra, e o Sol, para ela, ele vai estar atrasado agora em relação a esse ponto. E aí ele leva um tempo final de 11,1 segundos para trafegar daqui para cá. Ora, mas eu posso considerar então essa distância aqui como se eu tivesse a distância, que eu acho que foi isso que ele fez, né, uma distância linear em direção ao centro da Terra. Tá certo? Então eu faço uma proporcionalidade, de acordo com essa resolução. Se eu levei 11,1 segundos para atravessar 1,70 metros, tá certo? Quanto tempo, então, levaria para atravessar totalmente? Ok? E aí, é claro que a gente vai fazer, então, uma razão. Não é assim que você fez, Alisson? Não, Ou porque, não? tipo, eu considerei que quem estava rodando era a Terra. Você tá entendendo? Por exemplo, ela tá com o movimento de rotação dela. Aí o tempo que ela rodou, esses 11,1 segundos, foi o 1,70 metros, que levou da circunferência dela. Eu estou fazendo como se fosse pela extremidade da Terra. Deixa eu desenhar aqui. Eu fiz tipo assim também. Eu peguei o tempo, tipo assim, 360 graus, ela roda no dia todo. Aí Sim, nesse exatamente. Que é um tempo que é 24 horas. eu coloquei o que ela fez. Eu fiz tipo uma regra de 3. Pois é, eu também fiz desse mesmo Peraí, jeito. peraí, deixa eu ver. Entendi. Por exemplo, você estava bem aqui, né? E depois você estava assim. É isso que você quer dizer, é? Aqui é a altura Isso H, mesmo. aqui é um estado inicial e a Terra que está girando, tá? É isso? Isso. Aí, tipo, em 11,1 segundos, ela girou 1,70 metros, né? Aí, esse movimento giratório dela era o que ia contar como a rotação dela, que seria em 24 horas. Aí eu transformei as 24 horas em segundos e depois eu descobri qual foi o deslocamento dela nessas 24 horas em segundos. Aí esse seria o comprimento da circunferência dela, Sim, que é estou tipo entendendo. o perímetro. Aí depois disso que eu descobri o raio. Aí por Tudo isso que bem, eu disse então. que eu considerei ela como uma circunferência plana, não como esférica. Mas então você está partindo de qualquer forma pelo arco de circunferência. Concorda? Nessa solução? Sim, sim. Porque assim, ó, vamos ver se. Por que eu estou insistindo aqui, pessoal? Porque se vocês olharem bem, existem várias formas de você resolver essa questão. O que os meninos estão levantando agora, eu tenho uma Terra aqui, o raio da Terra, o comprimento dessa é o valor 2π vezes o raio da Terra. Tá certo? Ok? Não é assim? E esse comprimento, para eu caminhar daqui para cá, dá 24 horas, né? É 360 graus em 86.400 segundos. Não foi assim? Quem falou? Quem foi que falou que é essa resolução aqui? Pronto, foi eu, professor. Foi exatamente assim. Exatamente. Então, vou chamar de comprimento 1 essa situação. No comprimento 2, eu tenho o raio da Terra, não é? E agora eu tenho H. É assim que você fez? E, portanto, o comprimento 2 é 2π e multiplica o raio da Terra mais o H. Não é isso? Isso. Pronto. Aí, como é que você, então, agora vai fazer o ângulo? Enquanto ajeito aqui, como é que você fez o ângulo, então, João Vitor?
foi simplesmente a regra de 3, professor. Eu peguei, né, o 8.640, só que eu acho que foi justamente minha dúvida, porque estava pegando no princípio como se fosse uma circunferência a Terra, como se fosse plana. Peraí, o que é plano, né? Aí Assim, eu achei que esse meu raciocínio não estava levando em consideração a Terra ser esférica. Hum. Mas Pois nessa é, foi o que eu situação, como pensei ele está também. dizendo, mas nessa situação você não precisa ter uma situação esférica. Até porque a sua visada do Equador é algo que você tem apenas bidimensional, algo plano, né? A visão, pelo menos, é essa. Aí vamos lá, continuar. Mas aí nesse cálculo aqui, como é que você faria então para calcular e fazer essa regra de 3? Não, tipo assim, minha regra de 3, eu fiz simplesmente, eu peguei 8.640 segundos, que é o tempo Aham. por dia, coloquei para o 360 e coloquei 11,1 segundos para X. Aí eu achei o grau. Pronto, 11,1 segundos. Aí você quer exatamente a quantidade em graus, né? Vamos fazer essa conta aqui. 86.400 x. Aqui deu 3.996. De que esse x vai ser... A gente já tinha feito uma conta parecida como essa, né? Pronto. E dá aquele valor 0,04625 graus. Não foi assim? Exatamente, foi assim. Ok. Então 360 seria tudo isso daqui. E aí você vai ter exatamente um ângulo grau. Ok. E agora? Dá para fazer Pitágoras, professor. Mas Isso por aí. que você faz Pitágoras? Sim, continue aí. Aí vamos lá. Eu vou fazer Pitágoras, como vocês estão dizendo. Tem que desenvolver a fórmula, aí no final uso tangente. Ó. Pitágoras, para considerar, quem é essa distância daqui para cá? Exatamente isso. Eu quero saber de vocês. Qual a distância é essa que você coloca na base do teu O triângulo? raio. É o raio. Mas só o raio da Terra. E a hipotenusa vai ser quem? A soma do raio mais o H, não é? Isso. Exatamente. O raio da Terra. E aqui é o H. Só que daqui para cá quem é? Da onde que eu não vi? Desse ponto aqui para cá, vocês estão dizendo que é o raio da Terra. Isso. Tá? É como se eu pego exatamente, ó, vamos pegar só essa fatiazinha aqui. Eu vou maximizar. Eu tenho o raio da Terra, tá certo? Aí você tem quem mais? Um outro ponto que é esse daqui, né? Exatamente isso que vocês estão fazendo. Aqui é o H. Aqui é o raio da Terra. E aí? Onde é que está o triângulo retângulo? O cateto oposto aí não seria a altura, não. 1,70. Aí fazia Aí só tangente. que vocês estão fazendo aqui, né? O H aqui, é isso? É, do H, Sim, puxa também. pro R, Pois no é. caso. Pois é, mas aí você então rebatia o H para cá? É isso? É, exatamente. É, Para fazer porque o foi triângulo tipo que ele retângulo. andou, não foi não. Porque é o tipo que ele andou na superfície da Terra, que é esse comprimento de um arco. Não é isso? Isso. Tá? Aqui é o valor do X, raio da Terra, raio da Terra. Aí vocês encontram pela tangente. A tangente do ângulo X é o H sobre o raio da Terra. Vamos ver se isso dá certo. O raio da Terra vai ser, então, o valor do H sobre a tangente do ângulo X, que é o valor 1,70 metros, dividido pela tangente do ângulo 0,04625. Constante, pessoal. Foi basicamente o que eu fiz, professor. Só que eu fiz o Pitágoras primeiro. Uhum.
Aqui eu vou colocar os valores depois só para a gente não... Dividido por 0,1, 2, 3, 80, 72, 15. E, portanto, o raio da Terra, de acordo com esse cálculo, daria 2.106,006 metros. E aí é que vem um detalhe. Será que é isso daqui mesmo, pessoal? O meu valor não deu isso daí, não. Não, não. Não é esse valor, o raio real da Terra. Mas foi esse mesmo valor que deu na minha conta. Por isso que eu disse que eu achei que não. estava errado. Não, é exatamente isso que eu quero Meu, chegar. O teu deu quanto, então? Porque na minha conta deu esse aqui, 2.106,0006. Mas o meu deve ser porque eu fiz o Pitágoras primeiro. eu fiz Deu igual. 5, Não, deu então vamos parar. 5,3 Deu vezes 10 a 5,3. sexta. Tá, a gente chega lá. Primeiramente, não, só para não mostrar para vocês que nessa conta aqui a gente tem uma estimativa, e aí por isso que eu quero chegar nesse local, nessa discussão, a estimativa de 2.106 metros. Isso quer dizer que eu só teria um raio de 2 quilômetros. Então, nessa consideração aqui, a gente pega exatamente por conta da maneira como a gente colocou as distâncias. Então, é interessante quando vocês forem fazer qualquer exemplo na física, o resultado final você comparar com aquilo que você conhece pelo real. E, na verdade, então, 2.000 metros, 2 quilômetros, não está bem perto do valor real. Então, nessa conta aqui, não. Vamos pegar, então, exatamente a forma como o Guilherme tinha proposto. Guilherme, então, por favor. Vamos fazer agora de acordo com a sua proposição. Na proposição do Guilherme também é da mesma forma, Guilherme? Você considera o Sol de forma estática. Era do mesmo jeito, professor. Só que desenvolvia a fórmula do Pitágoras. Aí no final usava a tangente, no caso. Então, vamos lá. Você teria exatamente aqui o raio da Terra, né? Você teria esse Sol. Então, você teria o quê? Primeiramente, um triângulo, né? Tem um retângulo, no caso. Retângulo. Considere isso aqui como se fosse um retângulo. Onde estão as distâncias envolvidas? Essa parte aqui da altura do triângulo. Quem seria? Essa parte aí, no caso, eu usava como D, que era o deslocamento, no caso, que ele tinha usado, se não me engano. Deslocamento de quem? Não, eu só simbolizava como D. Sim, um D qualquer, né? Seria o arco, né? E essa distância daqui para cá? Da parte de baixo, no caso? Sim, da parte de baixo. Era o R, o raio. O raio da Terra. E esse ângulo aqui é aquele mesmo valor anterior, não é? X acho que é 0,040 e... Deixa eu ver se voltar. Não, 45,8. 45,8? Graus? Ok, então. Então, nessa situação... E aí, de novo, você vai calcular logo a tangente? Não. Você vai calcular primeiro essa distância daqui para cá. Concorda que essa distância para aqui para cá, que foi isso que você fez, não foi? Eu vou chamar primeiro de alfa, como sendo exatamente a hipotenusa. E esse alfa vai ser quem? A distância do centro até onde? Até o Sol. Não é? Então, vamos lá. Alfa ao quadrado é o valor do D ao quadrado, mais o R da Terra ao quadrado. Só que quem vai ser esse valor de D? Vai estar relacionado com esse ângulo, não é verdade? E como é que eu calculo, então? Ou, pelo menos, você vai fazer o seguinte, que o alfa é a distância do raio da Terra mais o H. Foi assim que você fez? Sim. Então, vai ficar essa distância D ao quadrado mais raio da Terra ao quadrado. Então, aqui desenvolvendo, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O D, vamos tirar o D por essas relações. Eu posso tirar o D, de novo, pela tangente. A tangente do ângulo X é nada mais do que o cateto oposto sobre o cateto adjacente, o raio da Terra. Então, o raio da Terra é nada mais do que o D
dividido pela tangente de x, ou o D é a tangente de x multiplicado pelo raio da Terra. Então, eu posso substituir o D pela tangente do ângulo x multiplicado pelo raio da Terra elevado ao quadrado, mais o raio da Terra ao quadrado. Confere, Guilherme. Acho que tá certo, professor. Vamos lá. Reorganizando esses termos, eu vou colocar tudo que é raio da Terra para o lado esquerdo e tudo que não for por outro lado. Então, vai ficar o primeiro termo, raio da Terra ao quadrado. Passando, olha, esse daqui já corta. E esse daqui corta-se com esse. Então, olha a besteira aqui. Eu já olhei para o lado para pegar a borracha. Então, você vai ter a situação de que eu tenho a tangente ao quadrado do ângulo x multiplicado pelo raio da Terra ao quadrado, esse termo aqui, mais 2, mais não, menos, se passar, não vamos fazer logo a igualdade. Eu tenho igual, passando esses dois termos, passando não, deixando do jeito que está, vai ficar 2 vezes o raio da Terra, vezes o h, mais h ao quadrado. Certo? E aí, nessa situação, tangente de x, a gente já sabe que é calcular esse valor aqui. É a tangente de 0,0458 elevado ao quadrado, multiplicado pelo raio da Terra ao quadrado. É igual a 2 vezes o raio da Terra, multiplicado por 1,70 mais 1,70 ao quadrado. Aqui, então, vou ter um número com r ao quadrado, você vai ter um número com r simples e um valor. Aí você vai encontrar, então, a equação do segundo grau. Foi assim, Guilherme? E aí eu vou encontrar dois valores do raio da Terra. E aí, um desses resultados, qual foi o que deu? Só para eu colocar logo aqui, por conta do tempo, para a gente passar para outra questão. Eu tenho que ver aqui, peraí. Tá bom. Foi 5,3 vezes 10 a 6, o meu. Não sei se o dele foi também. Foi isso aí mesmo. Ótimo. 5,3 vezes 10 elevado à sexta metros. E se a gente transformar em quilômetros, é 5,3 vezes 10 elevado à terceira quilômetros. Ou mais especificamente, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui. É isso aí mesmo. Pronto. Eu pergunto, será que é isso daqui mesmo? O outro valor é negativo, né? O raio da Terra. Bom, tudo bem, não importa. E aí vem um detalhe. Minha pergunta para vocês. Esse resultado aqui, e agora? Está próximo do raio da Terra? Não está tão próximo, mas é o que eu consegui chegar mais próximo. Que eu acho que o raio da Terra é 6, alguma coisa, né? 6.000 e alguma coisa. Não, bem mais. O raio da Terra. Aliás, não, desculpa, o raio da Terra, em termos de quilômetros, sim. Você vai ficar com o valor de... Tá bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. É 6.371, acho que é, né? 6,37 vezes 10 elevado à sexta metros. Esse é o raio da Terra. Até mesmo, pessoal, esqueci só de acrescentar a informação que aqui nesses exercícios, esse raio aqui, aliás, essa medida aqui é o raio da Terra. Então, percebam bem que vocês chegaram com uma boa precisão, pessoal. Nessa conta aqui, nós chegamos a 5,3 vezes 10 à sexta, quando, na verdade, o valor é de 6,37 aproximadamente, vezes 10 elevado à sexta. Então, está aqui uma forma de que vocês saíram para encontrar o raio da Terra. Percebam bem que aquela conta dos 2.600 quilômetros, para quem fez, na verdade, a única consideração foi o problema foi só o ângulo. Porque nós dividimos o ângulo na metade. Então, é como se a gente tivesse também dividido o tempo na metade. Então, foi só esse o problema de a gente ter encontrado aquele valor de 2.600 e alguma coisa. Se você multiplicar aquele valor por 2, você encontra isso daqui. Ok, pessoal? Tranquilo? Essa questão realmente era mais capciosa, mais
problemática dessa lista de exercícios, porque envolvia você considerar, ou você parava a Terra, né, e deixava o Sol girar, ou você fazia com que a Terra girasse, né, e deixasse o Sol fixo. Vai depender da sua forma de observação do problema. Ok? Boa questão. Que bom que vocês chamaram a atenção para isso. Dúvidas, pessoal? Vamos lá? Nessas questões, vocês nessas questõezinhas aqui, se tiver alguma outra dúvida nos slides, bom, se não tiver, então, só para a gente relembrar aqui um pouquinho dessas questões. Essa daqui é uma questão um pouco parecida, mas bem mais fácil do que aquela outra. Você calcular a circunferência da Terra em quilômetros, né? A comprimento é 2π vezes o raio da Terra, já sabe o raio da Terra. A área de superfície. Lembrem bem que a área de superfície é o valor de 4π vezes o raio da Terra ao quadrado. E o volume da Terra, né? O volume da esfera é o 4/3 de π vezes r ao cubo. Então, pessoal, aqui só cálculo, você aplicar direto nessas equações e fazer as conversões. Aqui você calcula o erro, né, percentual da duração do tempo de aula, não tem nenhum problema. Aqui, a massa da Terra, nós vamos ter que lembrar que nós vamos utilizar o número de Avogadro. Só lembrando o número de Avogadro, que é aquela quantidade de moléculas que você vai ter em 1 mol da quantidade de substância, que é o 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E aí dá para você determinar esses valores. Assim como também no exercício de baixo, o exercício da aula 25. Bom? Pessoal, eu vou colocar aqui para vocês um instantinho a frequência, tá bom? Da nossa aula. E aí, enquanto isso, vocês tiverem alguma outra dúvida da parte de grandezas e medidas? Quando a gente for usar em questões as grandezas, você sempre vai especificar que é as que a gente usa no Brasil ou vai ser a dos Estados Unidos? Não, vai ser a nossa no Brasil. Então, a gente sempre vai utilizar o sistema internacional que esteja relacionado com o... Bastante, pessoal. Com o do Brasil, tá certo? Bastante, pessoal, que agora eu não estou encontrando presença. Você vai botar a lista essa semana, vai? Essa lista de exercícios do próximo conteúdo? Vou sim, pessoal. Na verdade, eu vou já deixar a aula disponível para vocês, porque agora vocês vão entrar na outra parte. Uma vez que a gente terminou a parte de grandezas, nós vamos entrar então na parte de movimento unidimensional. Tá bom?